O fim, ele é muito, 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 muito mais importante que o começo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Espero que você esteja bem em nome de Jesus de verdade. E aquele que não está, você vai ficar bem em nome de Jesus. Eu desejo isso para a sua vida. Eu tenho fé que a sua situação vai mudar. E eu tenho fé em Deus e tenho fé em você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar força para você mudar toda a sua história para melhor e viver o extraordinário. Em nome de Jesus. O fim, ele é muito mais importante que o começo. Eu estava pensando nisso porque um amigo meu, ele conversando comigo, a gente teve a oportunidade de estarmos juntos, a gente conversou muitas coisas, foi muito legal. E aquele amigo que parece que eu já conhecia ele há muito tempo. Tem aquela amizade que você conhece, em pouco tempo você tem aquela química e tudo é natural. Acho que a palavra certa é isso. Natural, tipo assim, é uma amizade natural. Eu converso com ele, a gente brinca, coisa. Vocês imaginam assim, a brincadeira que a gente tem um com o outro, parece coisa de irmão, até mais íntimo que um irmão. E é muito legal essa amizade, eu vou levar para toda a minha vida. É uma amizade que vale a pena investir cada minuto. E a gente conversando, e ele falou que passou por uma necessidade, eu nunca imaginei, eu fiquei com isso no meu coração, fiquei sentido de verdade. Quando ele falou que passou por essa necessidade, porque eu amo esse cara. Ele é muito especial para mim. E eu acho que ele nem faz ideia disso. Ou faz, não sei. E ele conversando comigo, e eu fiquei sentido quando ele disse que passou necessidade no final do... Necessidade não, que ele passou por uma situação difícil no final do ano passado. E eu nunca imaginei que ele poderia ter passado por isso. Por quê? Porque quando eu conheci ele, galera, primeiro dia que eu vi ele, chegou com uma Mercedes branca, zerada, linda, maravilhosa. E eu fiquei, caramba, velho, que carro massa. Eu tava assim num grupo de pessoas, assim, juntos. E ele era a única pessoa que tinha esse carro. E ele chegou falando inglês. E eu falei, caramba, velho, esse cara aí tá tirando onda, gostei desse cara. Tipo assim, ele não pareceu ser orgulhoso, mas assim, eu admirei o cara, eu admirei, de verdade. Eu fiquei assim, caramba, é massa esse cara aí, eu gostei dele. E quando eu conheci ele, cara, totalmente diferente do que eu imaginava. Gente boa demais, como eu disse pra vocês. Se tornou um amigo pra mim que eu vou levar por toda a minha vida. Amigo íntimo mesmo. E ele me disse que no final do ano passado ele perdeu a Mercedes dele. E eu fiquei surpreendido. Como assim, cara? Você é um profissional, você é um cara que fala fluente inglês, você é um conhecedor inteligentíssimo, cara, gente. Inteligentíssimo ele. E ele falou, pois é, Wes, eu passei por necessidade, por situações difíceis, e eu perdi o emprego. Perdeu assim o emprego, assim, entre aspas, gente, porque o patrão dele não tinha mais trabalho para passar para ele. E ele disse que o banco tomou o carro dele. Eu fiquei surpreendido porque o banco tinha tomado o carro dele. E eu fiquei pensando, poxa, como foi que ele chegou a deixar o banco tomar o carro dele? E eu fiquei pensando, cara, como é importante a gente manter as coisas, né? Como é importante a gente se preocupar em como terminar, né? Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu não sei se ele poderia, pelo menos manter o carro dele, algumas coisas que ele tinha conquistado, para não ter que perder tudo, entende? Porque ele perdeu tudo, foi tomado o carro dele. Eu não sei se ele poderia sacrificar algumas coisas, se ele poderia trabalhar por um emprego mais barato, em vez de ficar em casa, em vez de não
conseguir trabalho, ou às vezes ele não conseguiu o trabalho mesmo. Mas assim, pensa só comigo que ele poderia manter o carro dele, né? Em vez de perder, por ele perder esse carro completo. Não sei se vocês estão raciocinando junto comigo, mas como é importante, galera, como é importante a gente ter o cuidado de manter as coisas que a gente conquistou, que a gente pagou o preço por isso. E uma das coisas muito importantes que eu quero associar isso é a nossa salvação. Aqueles que creem em Jesus, como é importante, não só, não sei como você começou, eu não sei se você começou assim, como dizem, muito animado, ou foi normal quando você aceitou a Jesus, mas se preocupe como você vai terminar essa jornada. Porque o mais importante é você terminar crendo em Jesus, crendo que Ele te resgatou e que Ele vai te dar uma vida eterna, perfeita, junto com Ele. Isso é o mais importante. E pense nisso, o fim é mais importante que o começo. Deus te abençoe.